Mas como eu ia falando, eu falava a história de Rebeca e Paulo. Um namoro que vem e já são 5 anos, mas eles estão vivendo separados. Rebeca mora e estuda em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Lá faz faculdade de engenharia. Paulo mora em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo, que é onde ele trabalha. E há planos para o casamento. As fotos mostram o casal cada vez mais apaixonado. Rebeca diz estar entregue completamente a Paulo. E Paulo está ainda mais apaixonado. É um amor que cada dia se torna mais sólido. É um amor que parece que vai cumprir felizes para sempre. Mas só parece. Por quê? Porque quando Rebeca chega, Paulo olha para ela e diz o seguinte: olha o Paulo. Chega, dá uma olhada nela, ela veio passar uns dias aqui na casa e ela está magra e calada. Ele diz: o que houve, meu amor? Insiste, ela diz: estou fazendo regime, indo na academia e por isso estou emagrecendo, eu quero ficar bem magrinha. Só que de repente, um videogame some da casa. Paulo vai para Rebeca e diz: só temos nós dois aqui. O que aconteceu? Cadê o videogame? É óbvio que ele já percebeu o que está acontecendo. Ela vai, a discussão aumenta, ela pega óleo quente. Paulo está no hospital em estado grave. Ele tinha descoberto que Rebeca vendeu o videogame por R$300. Por quê? Porque ela se tornou uma viciada em drogas. Ela, que jamais tinha usado drogas. Põe no Cidade. Rebeca e Paulo adoravam viajar e registrar os momentos felizes. Juntos havia 5 anos, planejavam oficializar a união em breve. O olhar doce, o jeito meigo da namorada logo conquistaram a família de Paulo. Quando eu vou para a Bahia, eu vejo ela lá, a família dela é super excelente, estuda bastante. A vida dela é estudar. Rebeca tem 26 anos. Faz faculdade de engenharia civil em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Paulo é ajudante de zelador. Se mudou para Bertioga, no litoral de São Paulo, por causa de trabalho. E deixou o grande amor da vida dele na Bahia. Mas os dois se viam com frequência. Na semana passada, Rebeca veio visitar o namorado. Seriam 15 dias para matar a saudade. Mas a jovem estava diferente, mais magra e menos alegre. Emagreceu muito, ela emagreceu demais. Ela falou para mim que estava na academia, estava fazendo regime, mas emagreceu muito. Era o dia de folga de Paulo. Ele estava em casa com a namorada, Rebeca preparava o almoço para o casal. Ela estava aqui, perto do fogão. Nessa panela, o óleo esquentava, porque ela iria fritar o peixe. Os dois estavam aqui conversando, o Paulo sentado nessa cadeira. De repente, ele se deu conta de que o videogame dele não estava na sala e começou a perguntar para a namorada: onde está o meu videogame? Rebeca não gostou daqueles questionamentos, mas o assunto encerrou ali. Eles tiveram uma breve discussão. Mas Rebeca, aqui no fogão, começou a planejar o crime. Ela chamou o namorado e pediu que ele acendesse o forno para ela poder esquentar a lasanha. Quando Paulo se aproximou e se abaixou, riscou o fósforo, a Rebeca aproveitou esse momento e virou a panela, que estava com óleo quente, sobre o namorado. Eu estava dormindo na hora que aconteceu, de repente escutei o grito dos vizinhos, ai meu Deus, até achei que tinha morrido alguém. E aí eu saí para fora com meu marido para saber o que tinha acontecido.
Quando eu saí, eu me deparei com ele aqui na porta, aqui parado, agachado no chão, gritando de dor. Ai, socorro, socorro. Aí, de repente, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí o pessoal, não sei, ninguém sabia de nada. Na hora que eu vi, o cara já estava todo queimado. Aí o vizinho foi e socorreu ele. Paulo teve graves queimaduras na cabeça e no corpo. Continua internado no hospital, sem previsão de alta. Tá arrasado, só Deus mesmo para dar recuperação para eles. Rebeca fugiu logo após o crime. Parentes da vítima acreditam que ela voltou para a Vitória da Conquista. Só mais tarde começaram a entender por que ela teve coragem de cometer tamanha crueldade. A família de Paulo descobriu que a universitária começou a usar drogas. E mais, que ela vendeu o videogame do namorado por R$300 para comprar crack. Fui visitar meu irmão e perguntei para ele, falei com ele que ele sabia de uma coisa. Ele falou, jamais eu ia saber disso de Rebeca. Jamais eu sabia que ela estava usando droga e até agora eu não estou acreditando que ela está usando droga, né? Ninguém esperava disso dela, que ela conhecia meu pai, conhecia minha mãe e tinha mais de 5 anos que os dois estavam juntos, né? Jamais a gente esperava isso dela, né? E ela, põe a imagem, por favor. Põe a imagem dela. E ela está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Mas aqui não. Rodrigo e Ellen. Um filho de 9 anos de idade, ele um policial militar. E naquele dia, Ellen vai até a PM para dizer que o marido desapareceu. Todo mundo corre. Há uma corrida absoluta de toda a PM para procurar. Mas um mais detalhista pede uma perícia no apartamento. Há uma substância que você já deve ter ouvido falar, que se chama luminol. Essa substância, quando você joga no chão, se tiver sangue, mesmo depois de lavado, vai brilhar. O luminol tem uma armadilha, porque ele reage da mesma forma em relação, curiosamente, a alguns legumes. Nabo, por exemplo, se passar, ele também brilha. Mas como na casa não tinha nabo e o sangue brilhou, resumo, não teve jeito. Ellen foi presa ali mesmo, por ter matado o marido e simulado o desaparecimento. O casal tem um filho que diz que naquele dia ouviu um tiro em casa. Que dia? O dia em que o pai desapareceu. Põe no Cidade. Nas postagens do Facebook, uma esposa que relata a dor de não ter notícias do marido. Em uma delas, Ellen diz que não há como explicar a falta que ele tem feito. Diz ainda que fica contando as horas para ele voltar. Mas o desfecho dessa história é surpreendente. Para a polícia, Ellen sabe que o marido não vai voltar. E o pior, ela própria teria sido a responsável por isso. Um cartaz de desaparecido como outro qualquer. Nome, Rodrigo Federizi, idade 32 anos, data do desaparecimento 28/7/2016, cidade Curitiba. Mas para a polícia existe muito mais do que simplesmente esse cartaz, existe muito mais por trás desse desaparecimento. Nos últimos dias, a polícia veio até esse local. Aqui é o apartamento onde Ellen morava com o Rodrigo. A polícia fez uma busca muito minuciosa e uma análise também nos cômodos. Para isso, utilizaram uma substância química chamada luminol. Passaram em todos os cômodos e, de acordo com a polícia, em 2 desses locais da casa, apontou sinais de sangue, tanto no quarto quanto no banheiro. Além do sangue, os policiais também acharam uma serra, igualmente suja de sangue, que teria sido usada no crime. Ellen Federizi foi presa na casa dela, no bairro Tatuquara. Mas teria mesmo sido a esposa de Rodrigo a planejar o crime?
Voltamos ao bairro onde eles moravam na tentativa de juntar as peças. Dias após o desaparecimento do marido, Ellen veio até este comércio e estava nervosa. A gente achou ela estranha a última vez que ela veio trazer o PA, que já tinha acontecido já, né? Ela estava muito aflita. Os comerciantes conhecem o casal e afirmam que, se a hipótese da polícia se confirmar, Ellen não teria agido sozinha. Mas será que ela teria sangue frio de fazer um negócio Sozinha não? Sozinha não. Porque ela não... É alguém bem cabeça que tá por Porque trás tá disso. tudo com as linhas assim, ela não tem jeito que não vai ver. Tentamos falar com as vizinhas da Ellen. Elas preferiram o silêncio. Pra não se envolver, a gente não sabe quem tá por trás de tudo isso, do que aconteceu, então... A gente não sabe nem o que está acontecendo realmente, não tem como a gente Quem é falar, culpado, né? quem não é. Elas dizem não ter escutado tiros ou discussões no dia do desaparecimento. Para todos que conheciam Rodrigo e Ellen, pareciam ser um casal normal. Não aparentava, era um casal normal. Normal, mesmo. educado. O mandado de prisão de Ellen é válido por 30 dias. Aos policiais, ela não teria conseguido explicar a origem do sangue no apartamento. Todo o período da prisão temporária, Ellen deve cumprir aqui na DHPP, e são várias as linhas de investigação. De acordo com a polícia, o crime pode ter tido inclusive uma motivação financeira. O casal teria dívidas com um parente por causa da aquisição de um terreno. Rodrigo, o marido, estava pressionando Ellen a pagar essa conta, mas ela teria inclusive forjado um falso sequestro em maio desse ano, fingindo à época, de acordo com a polícia, que perdeu até os cartões, a aliança, tudo para não pagar a dívida. Essa é uma das linhas da investigação. Algumas testemunhas, logo após o desaparecimento de Rodrigo, contaram que Ellen estava procurando uma mala. Por que, afinal, ela queria uma mala e por que foi encontrado uma serra, um serrote, no apartamento dela? São perguntas que ficam, mas todos esses pequenos elementos são fundamentais para fechar de uma vez esse quebra-cabeça. A prisão de Ellen surpreendeu os familiares do policial. Em algum momento pensamos em algum homicídio passional, em algum momento pensamos em alguma questão financeira. No entanto, das informações que colhemos, percebemos que o casal não tinha nenhum atrito, que não haviam relatos de pessoas que pudessem dizer que eles estavam brigando ou estavam tendo algum tipo de problema ao ponto de que as pessoas em volta pudessem perceber. Então, tudo isso tem sido uma grande interrogação também, porque não sabemos até onde e o que pode ter acontecido com o Rodrigo. Em meio a toda essa história, o filho do casal, de apenas 9 anos, virou uma testemunha-chave. Na tarde desta quinta-feira, ele foi ouvido por psicólogos do Nucria. A criança que morava com os pais, que passava o dia a dia com os pais ali, deve saber de algumas coisas que os psicólogos, com a competência dele, poderão extrair para que alguns elementos, algum indício, alguma possibilidade de se achar realmente o Rodrigo, saber se ele está bem, saber se ele não está bem. O que mais a gente quer agora é a verdade. Em depoimento aos psicólogos, a criança teria dito que ouviu um barulho de tiro no apartamento. As investigações sobre o caso continuam. Com a hipótese de assassinato, a polícia busca agora o corpo de Rodrigo. Deixa eu dizer uma coisa. É inacreditável como a cada dia, mais mulheres acabam morrendo nas mãos de pessoas que não estão habilitadas a fazer os tais procedimentos estéticos, as tais cirurgias plásticas, as tais lipoaspirações. O que acontece é que o Brasil é conhecido como o país nessa área que faz esses procedimentos, essa cirurgia, pelo preço mais barato. Então, muita gente vem para cá, por incrível que pareça. Muito estrangeiro, seja homem ou seja mulher. E aqui se tornou uma verdadeira carnificina, levando mulheres direto para o cemitério, né? Porque qualquer lugar vai fazendo.
Essa moça aqui chama-se Alessandra. Ela tem 38 anos. Ela deu entrada no hospital para fazer uma lipoaspiração lá em Belém e morreu ali mesmo. 3 paradas cardíacas ela teve. E a família reclama da estrutura do hospital, disse que houve erro médico e nós conseguimos achar o tal médico que falou por telefone. E ele diz que a paciente sofreu uma embolia pulmonar e que ela foi vítima de uma fatalidade. Põe no Cidade. Os seios desta mulher ficaram deformados e com grandes cicatrizes após uma cirurgia para redução de mama. Depois disso, ela passou por outras 3 operações, uma mais dolorosa que a outra, e não resolveu o problema. A primeira cirurgia, ela cedeu. A minha mama desceu toda, né? E todas as cirurgias passavam-se uns dias e tinha que retocar. Ele fazia o retoque, cortava aqui na parte de dentro e aqui ao lado, né? Na clínica dele mesmo. A funcionária pública é uma das pacientes do doutor Alan Leite Barbosa dos Santos, que também fez a cirurgia de lipoaspiração de Alessandra Paz, de 38 anos. Ela morreu após o procedimento. A família de Alessandra procurou a polícia. Na ocorrência, os parentes relatam a falta de equipamentos e estrutura do hospital Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Canudos, onde a cirurgia foi feita. Um cenário de horror, praticamente um matadouro, porque foi a óbito, foi, mas a enfermagem em primeiro lugar e ele não deram suporte nem para mim. Eu vi a minha sobrinha sangrando até o IML chegar, 2 horas da madrugada, parece assim um matadouro. Me colocaram dentro de uma sala e falaram que ela tinha tido uma primeira parada cardíaca e reanimaram, e depois tiveram a segunda parada, aí reanimaram de novo. Aí perguntaram se eu queria ir ver ela. Eu peguei e fui ver. Cheguei lá, ela estava paralisada, não se mexia, não falava, nada. Aí eu vi o batimento cardíaco dela. Quando eu vi, foi caindo e parou. Lá parecia um pronto-socorro mesmo, sem estrutura, sem nada, não tinha nada que pudesse salvar a vida da minha esposa, nada mesmo. Pelo telefone, nossa equipe de reportagem entra em contato com o médico. O cirurgião explica que a paciente recebeu todos os cuidados necessários e nega a falta de estrutura do hospital. A paciente morreu, mas não foi por falta de nada, de medicação, de material, de equipamento, não foi nada. Foi ela teve uma embolia pulmonar. A cirurgia correu tudo bem. A anestesia, a cirurgia e a aspiração correu tudo bem. Segundo ele, Alessandra teve uma embolia pulmonar, quando uma artéria é bloqueada por um coágulo de sangue. Embolia pulmonar é um fato grave que ocorre em todo tipo de cirurgia, não só plástica. Isso que eu estou te falando foi o diagnóstico do Instituto Médico Legal, Renato Chaves. É uma fatalidade que pode ocorrer com qualquer paciente e qualquer cirurgia. Então a cirurgia que ocorreu, a morte dela não tem nada a ver com negligência, incidência, não faltou material, não faltou atendimento. A partir de agora, a Polícia Civil deve ouvir os familiares da vítima, o médico responsável pela cirurgia e o dono do hospital. Além disso, o delegado já solicitou uma perícia técnica dentro da clínica para averiguar as condições da estrutura e também dos equipamentos do local. A mulher que teve o corpo mutilado também busca por justiça. Denunciou o caso ao Conselho Regional de Medicina. Hoje, ela faz tratamento contra a depressão, com a certeza de que as marcas na pele são bem mais profundas. A gente se sente mutilada, tá? É assim que eu me sinto, pelo Alan Leite mutilada. Pois eu vou dizer uma coisa. Ontem eu mostrei aqui a professora Cíntia. Ela foi fazer uma lipoaspiração e também uma plástica na barriga, correto? Aí, o que ocorre? O médico, eu me lembro bem, não sumiu, desapareceu. A gente levantou, eu vou mostrar ele, vamos mostrar a foto dele aqui, faz favor.
Vamos começar com a foto dele. Esse é o médico. Ele é equatoriano, o nome dele... Ele é equatoriano e o nome dele é Bolívar. Resumo, médico é o dono do tal hospital lá onde a moça morreu. Sabe quantas queixas tem na delegacia contra ele? 18. Como é que alguém tem 18 representações, né, contra ele, né, e continua funcionando? Pior, ele já foi preso porque ele vendia e aplicava um produto para rosto que não tinha licença da Anvisa, o órgão que regula o que se pode ou não usar no mercado de medicamentos. Resumo, aí o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar o caso. Vou falar, tem umas coisas que são verdadeiras caixas pretas. E esses Conselhos Regionais de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, são uma caixa preta. Porque você vê acontecer isso e nunca eles falam o que aconteceu com o médico. E tem que haver alguma intervenção, seja do Ministério Público, sei lá de quem, para tentar entender o que acontece com essa gente. Porque ele tem 18 queixas na polícia, já foi preso. Como é que ele é dono de um hospital e continua trabalhando? Não dá pra gente entender. Tá aqui ele. Tá aqui. A professora morreu. Põe no... de Oliveira no hospital, pouco antes da cirurgia plástica. Estava nervosa, né, porque ia passar por uma cirurgia, mas ela estava feliz porque ela queria realizar um sonho. Este foi o último registro de Cíntia, já preparada para entrar no centro cirúrgico. A cirurgia demorou cerca de 3 horas, quando a amiga que estava como acompanhante recebeu a notícia de que complicações tinham acontecido. Cíntia foi para o centro de tratamento intensivo, no próprio hospital, e não resistiu. Eu não aceito suposição de causa-morte, não existe isso. E aí eles falaram, você vai ter muito trabalho, porque você vai ter que ir à delegacia, registrar um boletim de ocorrência, você terá que remover o corpo para o IML, isso vai levar muito tempo. Eu falei, eu não tenho pressa. O que eu tinha de precioso, vocês tiraram, que foi a vida dela. O caso está sendo investigado pela polícia. O Dr. Bolívar Guerreiro da Silva é dono deste hospital aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A unidade oferece outros tipos de serviço, como o de emergência, por exemplo. A família da Cíntia estranhou o fato do médico ter obrigado a paciente a fazer os exames pré-operatórios, aqueles conhecidos como risco cirúrgico, aqui, na mesma unidade onde ela iria operar. Os exames todos são obrigados a serem realizados no próprio hospital, segundo ele, é cortesia. Então eu pedi a ela que pedisse a ele uma prescrição dos exames para ela realizar fora, já que ela tinha um plano de saúde. Ele não quis prescrever. Lá no hospital onde foi a cirurgia da Cíntia, uma recepcionista me informou que o Dr. Bolívar atende nesta unidade de saúde. É uma clínica que fica bem do lado do hospital. Segundo essa recepcionista, ele estaria atendendo aqui nessa unidade. A gente vai tentar entrar, falar com ele. Aqui a gente saindo sem nenhuma resposta da clínica. Esse hospital, essa unidade de saúde, faz parte do mesmo hospital que a gente foi lá agora. A recepcionista daqui disse que o Dr. Bolívar não atende nessa unidade, já a recepcionista de lá disse que ele estaria aqui e a gente continua sem conseguir localizar esse médico. O corpo de Cíntia foi enterrado num cemitério em Mesquita, na Baixada Fluminense. Gorete fez a diminuição das mamas e uma abdominoplastia. Pagou R$13 mil para o médico.
Depois das complicações com o procedimento, ela ainda afirma que o cirurgião cobrou mais dinheiro para reparar o estrago. Bom, deixa eu falar agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo um excelente fim de semana. Fique com Deus. Segunda-feira nós nos encontramos. Tchau. Boa noite. Esse aqui é um golpista. Foi preso em flagrante. Quando chegou na delegacia, ele começou a chorar. Ele disse: eu tô com muita vergonha da minha filha de 5 anos, que vai saber que papai é criminoso. Eu nunca fiz isso. Resumo, um monte de documento falso, pedi empréstimo em banco, estava pronto para assinar um empréstimo com documento fajuto de 180 mil reais, já tinha dado golpe em outros estados. Põe no Cidade. Algemado, com o rosto escondido e chorando, Francisco se diz envergonhado. Vergonha da filha pequena. Ela nem imaginava, então, que você tinha se envolvido nisso? Não. Qual a idade da sua filha? Vai fazer 5 anos agora. Mas você acha que ela vai entender que o pai está preso? Minha filha é muito sabida. Mas não é só para a filha que Francisco de Assis Rodrigues da Silva, de 39 anos, deve explicações. Ele é acusado de estelionato. Foi preso em flagrante por tentar fazer um empréstimo de 180 mil reais com este documento falso. Ele já estava fazendo todo esse processo, iria somente assinar a documentação e foi preso em flagrante por causa disso. A vítima mora no Rio de Janeiro, não conhece o estelionatário e também não tem qualquer relação com o Pará. Além do golpe que seria alvo de um empréstimo bancário, ele já havia recebido 2 contas referentes a lojas de departamentos. Ele já aplicou outro golpe semelhante a esse no Ceará. Então, a gente se trata de uma quadrilha especializada nesse tipo de coisa. Então, ele confessou que no Ceará ele ia levar uns 20 mil reais e aqui, só que agora foi preso. A vítima, um servidor público, foi avisado pela polícia do golpe. Nunca imaginou que alguém de outro estado pudesse usar o nome dele para fazer um empréstimo tão alto. Ele foi autuado em flagrante, está à disposição da justiça, vai ser encaminhado ao sistema penal e, posteriormente, à audiência de custódia. E esses dois aqui? Esses dois são policiais civis, eles dizem. Aí eles chegaram com mandado falso, evidentemente, de busca e apreensão numa casa, entraram, deram uma geral na casa, pegaram um dinheiro que a casa tinha, que a família tinha em casa, pegaram documentos do imóvel, a escritura, e saíram. Dali a pouco eles ligaram e disseram o seguinte: ó, se vocês quiserem, né, se você quiser ter os documentos de volta, 300 mil reais. Aí a pessoa disse: o que eu vou fazer? Mas foi na delegacia, né, onde os falsos policiais diziam que trabalhavam. Veio ali e descobriu que era um golpe. Aí, conversa daqui, conversa dali. Em 1 hora, os 300 mil baixaram para 16 mil. Põe eles a imagem dos 2 belezuras aí. Olha aí, foram presos. Por quê? Porque na hora do pagamento, eles foram presos em flagrante. O que aconteceu na cabeça desse aí que eu não sei? Põe no Cidade. Juntos até na prisão. O casal de namorados achou que se daria bem ao extorquir uma família. Mas no momento do encontro, os policiais chegaram e eles foram presos. Deixaram a vítima em desespero. A minha vida virou, eu vou falar para o senhor, minha vida está um inferno. Minha vida está um inferno, que eu nunca passei por isso. A dupla criminosa faz parte de uma quadrilha que se passa por policiais desta delegacia da Zona Norte de São Paulo para extorquir moradores. A vítima é uma ajudante de cozinha que mora nesta casa com a filha de apenas 20 anos. No dia do crime, ela não estava no local, apenas a estudante estava. Os 2 bandidos chegaram com distintivos da polícia e aqui no portão apresentaram documentos alegando ser mandado de busca e apreensão. Diziam que tinham que entrar na casa porque tinha uma denúncia de que o imóvel havia sido comprado com dinheiro ilícito.
A estudante permitiu a entrada. Eles ficaram por cerca de 30 minutos no local. Roubaram cerca de R$2.000 em dinheiro e, na hora de ir embora, pediram as escrituras do imóvel e os documentos de compra e venda, alegando que iriam levar os documentos na Polícia Federal. A ajudante de cozinha ficou sabendo ao chegar em casa. No mesmo dia, ela começou a receber ligações dos criminosos. A minha filha me ligou e falou assim: mãe, o The Nike invadiu sua casa. Daí eu falei assim para ela: mas filha, The Nike? Como assim, filha? Ela falou assim: mãe, vem pra cá que ele vai entrar em contato com a senhora. Pelo telefone, eles pediram cerca de R$300.000. A vítima ficou com medo, pois há muitos anos ela foi casada com um homem que teve passagens por tráfico de drogas e ela achou que isso a prejudicaria. Ela pediu que o encontro fosse marcado aqui na delegacia, onde os criminosos diziam que trabalhavam, mas eles se negaram e disseram que se ela insistisse, eles matariam a filha dela. Com muito medo, ela decidiu vir pessoalmente aqui na delegacia. Para o delegado, contou tudo o que estava acontecendo e ele percebeu que tudo tratava-se de um golpe. Os policiais de verdade aqui da delegacia começaram a investigar a quadrilha. Geralmente eles aproveitam que a vítima é uma pessoa mais de idade. Alguém da família às vezes foi preso, então ele aproveita aquela fragilidade da pessoa já ter uma idade avançada, eles acabam exigindo o dinheiro da vítima. Por telefone, ela conseguiu diminuir o valor de R$300.000 para R$16.000. O encontro foi marcado próximo à delegacia. Thaís e Billy foram buscar o dinheiro e foram presos em flagrante. Os dois nem tiveram tempo de reagir. Os policiais montaram campana no local onde foi combinado. Chegou uma moto com um casal e a hora que foi feita a entrega do dinheiro, os policiais abordaram e surpreenderam os dois em flagrante. E juntamente com a escritura, né? Que a escritura estava junto, né? E prenderam os dois e detiveram e trouxeram aqui na delegacia. Com eles, a polícia apreendeu um dos distintivos usados na ação. Segundo a criminosa, o mentor de tudo é Paulo Santana, o próprio tio. Paulo é considerado foragido. A polícia continua a investigação para identificar o restante da quadrilha. A vítima teve que sair de casa com as filhas, largou o emprego e vive com muito medo. Deixei minha casa, não posso voltar para minha casa, minha filha não pode voltar para a escola. Tô com medo, não consigo titular vir atrás da minha filha porque eu tô deixando ela ir para a escola. Não tô nem trabalhar mais, porque eu tenho medo de sair na rua.